Tens um cão? Um gato? Uma tartaruga? Um pato? Gostavas de melhorar a tua relação com o teu animal? Queres saber mais coisas sobre ele? Sabes o que ele precisa de ti? E hoje? Já olhaste verdadeiramente para ele? Tu és o único mundo que ele conhece. Sou a Sandra Batista, defendo e vivo a causa animal. Chegou o momento de partilhar histórias, técnicas e conhecer a linguagem que os nossos animais têm. Bora ter uma conversa de animal para animal? Hoje à conversa tenho uma das mulheres mais importantes e inspiradoras na defesa e proteção animal. Uma mulher que conhece de perto a realidade do abandono, dos maus tratos, mas também das histórias de amor, recuperação e esperança que os nossos animais nos oferecem todos os dias. A minha convidada é a presidente da Associação SOS Animal, médica veterinária e cirurgiã, ativista pela causa animal, realizadora, apresentadora de televisão e uma criativa permanente para melhorar o mundo animal, humano e não humano. Alguém que transformou a compaixão em ação e que nunca ficou indiferente perante o sofrimento animal. Ao longo dos anos, tem sido uma presença ativa na sensibilização, resgate e defesa daqueles que não têm voz. Antes de mais, os meus parabéns pela pessoa que és, pela tua coragem e pela tua voz sempre ativa. Sandra Duarte Cardoso, tenho o prazer de estar à conversa contigo. Obrigada por este bocadinho. Não, obrigada a tu por me incluir neste teu projeto. Não, isto no fundo é só aumentarmos aqui um bocadinho a voz animal e chegarmos um bocadinho mais a outras pessoas que se calhar nos seus dia a dia, não é? Não têm a noção do que se passa no reino animal. Se interrogam. Sim, e nas várias vertentes, nas várias explorações, nos vários caminhos. E eu gostava de saber, Sandra, no meio desta... Quando é que chegou o teu momento de compaixão, não é? Daquele momento em que tu te apercebes que estás na causa animal e não consegues virar a cara do sofrimento animal. Essa parte, eu acho que a minha janela da empatia chegou-me cedo. Eu lembro-me de ser muito criança e sofrer muito, ter o processo de noção da minha existência, portanto ter aquelas epifanias existenciais muito cedo, e a minha filha também, foi engraçado, também foi muito cedo, mas a janelinha da empatia perante os outros, e quando é os outros, dos insetos, dos animais, das plantas, das árvores, abriu muito cedo. E eu tive ali foi muito paradoxal para mim, porque para estar a fazer tudo o que era exigido de mim e ao mesmo tempo ter atenção a isto, eu tive que deixar de fazer muitas coisas que eu acreditava que eram importantes, uma delas não comer animais, exatamente porque me era imposto. Mas eu questionei-me logo muito cedo de criança, de 6, 7 anos, não me fazia sentido. Aquilo parecia-me imposto, parecia-me agressivo, ficava a pensar sobre o que é que aconteceu a este animal para chegar ao meu prato. E isto começou muito cedo. Com que idade, mais ou menos, Sandra, é que tu tinhas? Quando tu ias muito cedo é quê? Eu lembro-me de ainda não estar na primária e isto já serem coisas que me angustiavam. Ver animais na rua angustiava-me imenso. Mas a relação com os teus pais já incutiam... Zero. Veio de ti? Sim, eu não tinha ninguém que me desse este exemplo, que é uma coisa estranha, não é? Mesmo em psicanálise, quando tu falas sobre isto, tens que ter sempre uma referência para seguir esse caminho. Eu não tinha. A minha família não tem nenhum naturalista, nenhum biólogo, ninguém que tivesse o músculo da empatia pelos outros seres e que me pudesse ter passado essa informação. E eu lembro-me de ser muito pequenina e amigos dos meus pais ou pessoas mais próximas que tinham já algum afeto por um cão ou por um gato ou fossem um bocadinho diferentes daquela linha, eu senti-me extremamente atraída por essas pessoas e queria muito passar tempo com essas pessoas. Então a tua primeira fase foi o quê? O cão e o gato? São os primeiros animais a chegarem? Eu lembro-me que tinha uma preocupação, e isso tenho memória de ter 4, 5 anos, acho que é uma das minhas memórias mais antigas, de estar de guarda às formigas que subiam as escadas para a casa da minha avó.
E como elas estavam a fazer o carreiro delas nas escadas, a malta passava e pisava e eu ficava lá de guarda e fazia barreiras para as pessoas identificarem que aquele caminho era das formigas, porque aquilo realmente angustiava-me. E eu percebia que ao morrerem aquilo tinha um impacto no grupo, tinha um impacto não só no indivíduo, mas no grupo, e aquilo angustiava-me horrores. E ia para a cama a pensar aquilo e acordava e ia logo lá ver se alguém tinha tirado as barreiras. Portanto, aquilo começou cedo. E depois com os cães e com os gatos também muito cedo, e havia guerras em casa, porque imagina, eu andava na rua, havia um cão qualquer, não conhecia de lado nenhum, abraçava-o e tinha aquela coisa do querer, de levar. Pronto, e isto para os meus pais era um problema, não é? Isso é incrível, porque é mesmo uma pessoa altamente sensível, com uma sensibilidade extraordinária. E como é que tu consegues depois gerir isso dentro de ti, não é? Porque... Era horrível. Era horrível. Eu acho que dos momentos mais angustiantes que eu passei tem sempre a ver com os animais, porque a frustração de não me deixarem, eu não tinha autonomia para poder intervir, para salvar, para levar, para tratar, para encaminhar para o veterinário, o que fosse, que na altura eu às vezes nem sabia o que é que se fazia. Aquilo causava uma angústia enorme. E depois arranjam-me muitos problemas de castigos e zaragatas e coisas, porque os meus pais achavam que aquilo era estúpido, não é? E pronto, e tentavam-me desmobilizar, e eu não desmobilizava nem por nada, e aquilo era muito complexo. E acho que eu parti o afeto que eu tinha com a minha mãe por causa de um animal. Por uma ação que ela teve com o animal, e aquilo partiu-me qualquer coisa dentro. E eu tinha no máximo 7 anos. E aquilo, eu senti que aquilo partiu ali qualquer coisa. Mas ela foi contra... Não, foi... O meu pai não pensou muito bem no assunto, levou-me a uma feira qualquer. Antigamente no Monsanto havia feiras. E estavam lá coelhinhos em gaiolas. E eu vi aquilo, fiquei logo maluca com aquilo. E estive ali o tempo todo a chorar, agarrada às gaiolas, ainda aqueles pintainhos e coisas assim, e aquilo para mim destruía-me. E o meu pai viu-me tão desesperada que disse: se o pai te comprar um coelhinho, acalmas, porque aquilo era um almoço de família, estava lá a nossa família toda, os meus primos, etc. E eu não saía dali, só chorava, portanto às tantas estava a família toda já consternada e eu agarrada às gaiolas, e o senhor que estava lá a vender já nem podia nem ver, porque depois as pessoas ficavam chocadas com a minha angústia. Então o trade foi: pronto, o pai comprou-te aqui um coelhinho, mas tu vais para a mesa e vamos já almoçar, vais-te acalmar e tal, e não sei o quê. Também sem ferramentas a saber lidar com aquilo. E eu pensei: não consigo salvar todos, vou salvar este. E assim foi. E levei o coelho, mas era aquele coelho que as pessoas comiam, não é? Ainda hoje comem. E o coelho foi para a minha casa e eu vivi com ele, era o Cocas, e eu estava na felicidade da vida porque tinha um coelho e ele tinha muita vida comigo. Até que houve um dia que a minha mãe achou por bem levar o coelho não sei onde e mataram-no para comerem. E aquilo partiu-me por dentro. Eu lembro-me que foi eu tive mesmo a sensação que o meu coração ia parar, porque eu procurei, cheguei da escola, o que é que eu ia fazer logo à procura do coelho? E nós tínhamos uma senhora que trabalhava lá em casa, eu perguntei-lhe para o coelho e ela disse: pronto, filho, olha, não sei, deve ter idade. Ficou aflita, começou logo a inventar uma história, mas os postalhões, onde é que está o meu coelho? Não, eu acho que ele foi-se embora, veio outros coelhos chamá-lo, ele foi-se embora e tal. E eu corri a casa toda até que o pragmatismo veio, e pensei: já sei o que é que aconteceu, não é? Porque eles comem estes animais. Tu nessa altura questionavas o que tinhas no prato? Questionava. Os bifes e tudo mais, a tua alimentação? E fazia-me fisiologicamente mal. Ok, e os teus pais não estavam preparados para ter uma filha vegetariana? Nem, isso era... Eu lembro-me de ser obrigada a comer. Sim. E havia algumas, por exemplo, lembro-me uma vez a minha mãe obrigou-me a comer fígado, porque eu tive hepatite quando era miúda, e havia aquelas ideias parvas. Ela estava um bocado desesperada e obrigou-me. E o meu corpo foi de tal maneira que aquela porcaria saiu-me para o nariz. Estás a ver? Sabes quando obrigas os putos, e aquilo saiu-me para o nariz, portanto aquilo correu muito mal, podia ter feito ali uma pneumonia por aspiração e pronto. Mas voltando aqui a este coelho, Sandra, estás aqui num tema interessante nos dias de hoje, que é o impulso também. Eu vou às lojas, vou comprar rações para os meus animais e vejo, infelizmente ainda há animais à venda nas lojas dos animais, em que
os pais compram por impulso determinados animais, não é? A toda hora e a todo instante. Exatamente, nomeadamente coelhinhos. Agora voltando aqui ao teu exemplo do teu coelhinho. E o que consciência ou que tipo de abordagem é que nós podemos dar a estes pais ou a estas crianças? As crianças não, porque são os pais que são os responsáveis, não é? Mas até que ponto é que as coisas não podem ser tão de ânimo leve, não é? Tem que haver uma preparação para qualquer tipo de animal, tem que haver uma gravidez, deveria de haver uma gravidez, preparar a casa, preparar o espaço, uma reflexão, sim, e perceber, temos condições para ter este animal é feliz connosco, poderá ser feliz connosco. Eu acho que o grande problema, para começar, é a oferta, não é? O ser humano, a nossa sociedade, principalmente a sociedade portuguesa, ainda não tem educação suficiente para fazer essa reflexão. O impulso do consumo é uma coisa que é estimulada a toda a hora, a todo instante, é os Instagrams, é os influencers, é tudo. A sociedade está feita para o consumo. És validado pelo que vestes, és validado pelo que tens. O consumo é mesmo... O capitalismo conseguiu o seu grande objetivo, que é deixar-te de ser um cidadão para seres um consumidor. E tu hoje és um consumidor. Portanto, a tua cabeça, o teu cérebro funciona o ter, o que é que isto me traz para mim, qual é a validação ou qual é o buraco que me tapa. E com os animais passa exatamente a mesma coisa. Os putos vão às lojas, ai que querido, o pai também acha e a mãe querido, fofinho, e ninguém reflete que uma tartaruga não é para viver na tua casa, um coelho não é para viver numa gaiola, um cão e o gato, para tu teres um cão e o gato tens que ter tempo, tens de ter disponibilidade financeira, tens de ter um projeto onde quando vais de férias o que é que tu fazes ao animal, tens de perceber se a tua casa tem segurança assegurada para isso, tens até que perceber se tu tens disponibilidade emocional para ter um animal, não é? Eu às vezes vejo aquelas famílias com uma data de filhos, não têm a mão nos filhos e não sei o quê, depois querem ir adotar 2 ou 3 animais. Eu penso, isto é loucura total. É loucura. O que é que vai acontecer? Como é que tu supervisionas a relação das crianças com os animais? Não vai dar. Portanto, eu acho que primeiro era ser completamente proibido ver os animais, porque é a mesma coisa que tu até andas a tentar ter uma vida saudável e o que é que tu tens no corredor quando vais pagar no supermercado? É porcaria. E a pessoa está ali, não tem nada a fazer, olha, e o teu cérebro consome, não é? Um chocolatinho, uma pastilha elástica. Porcaria, não estão lá cenas saudáveis para ti, ou uma coisa para tu leres, ou a informação que era fundamental a ver. Não, é sempre isto. E isto está pensado, isto não é uma coisa, não é um acaso, não é uma entropia, não é alguém que está desatento, não, é uma sociedade que está profundamente encaminhada para o consumo. E os animais entram nessa dinâmica. As pessoas consomem-nos. Como é que podemos parar esta bola de neve? Porque há muito sofrimento inerente a isto. E estou a ir só neste campo, ok? Sim, sim. Só estou nesta... Só do comprarem animais para levarem para casa, que depois adquirirem animais. Não sabe... Porque eu recebo mails todos os dias com pessoas que é tartarugas, pois agora nós fizemos a Vila dos Canários exatamente por isso, porque está estimado que hajam milhares de animais a viverem em gaiolas deste tamanho com asas, não é? Toda a vida, eu ouvi dizer que o canário tinha que estar naquela gaiolazinha. Tem que estar em gaiolazinhas porque não há habitat de canário, ok? Sim, no habitat canário, que não é o nosso país. Não é o nosso país, mas não faz sentido nenhum teres um pássaro sem voar. E são espaços mesmo, são gaiolas mesmo muito pequeninas. Eu acho que aqui, a cena dos animais, eu faço muito este exercício que é te meteres nos sapatos dos outros, não é? Imagina o que é, tu és um pássaro, tens asas e estás enfiado numa gaiola. É só fazer este exercício mental. O que é que direito tenho eu de pegar numa vida que tem asas para voar e vou enfiá-la numa gaiola e ele vai ficar uma vida inteira enfiado numa gaiola sem ter a possibilidade de fazer aquilo que ele nasceu para fazer, que é voar. Eu acho que era só isto. Se o ser humano fizesse mais isto, mesmo que o próximo, não é? A primeira coisa que a gente faz é julgar. Primeiro, se a gente olhasse mais para a pessoa e pensar, porque é que ela faz isto? Porquê que aconteceu, não é? Olha, porque é que aconteceu? Ou até... Mas eu compreendo, porque eu também o faço, né? Tento muscular isso em mim, mas também o faço. Alguém te faz uma coisa qualquer, dá-te uma patada, o que é que tu fazes logo imediatamente? Dás outra patada a seguir, e até com mais força, que é para ver se a coisa... Mas se calhar se nós começássemos a pensar melhor, porque é que esta pessoa disse isto, porque é que esta pessoa fez isto? E perguntar-lhe, porque é que fizeste isso? Porque é que disseste isso? Tens alguma coisa que queiras acrescentar? Ia resolver muita coisa, mas tu não tens uma sociedade preparada para isso porque nós não nos metemos em causa.
Nós somos ensinados de pequeninos a não falhar. E a não falhar é nunca te meteres em causa, não é? A falha, eu própria, enquanto mãe, tenho que fazer esse exercício de as asneiras que ela faz, tem que haver um equilíbrio, não é? Retificares uma vez e a outra vez dás lugar à falha, não é? Porque é para depois também a falha não ser a normalização. Mas é muito difícil, mas começa tudo pelo mesmo, é posto em causa. Mas o aceitar a falha é aceitarmos a nós próprios, porque a falha faz parte de nós. Aliás, eu para acertar tenho que falhar. Completamente, a ciência é assim. Ninguém chega a nenhum lado sem falhar muitas vezes, não é? Sim, eu concordo contigo e acho que a falha faz parte do processo. O que eu tenho um bocadinho de receio é que às vezes há algum discurso sobre a falha, como é que eu tenho de explicar isto? Há malta que usa a falha como a doença mental. Não, ou seja, sim. espera, deixa-me explicar. É a desculpa. Okay. E já uma vez um psiquiatra disse isto num colóquio, quando se usa a doença mental para desculpar a nossa não vontade de fazer ou de querer ou o que for, estamos a enfraquecer a causa da doença mental. E eu acho que a falha também às vezes pode ser um bocadinho isso, que é, tu falhas, mas tens que aprender com a tua falha para melhorares. Agora, acha que tu tens que aceitar e perceber porque é que há a falha e não sermos tão agressivos com as falhas com os miúdos, por exemplo. E perceber que a falha faz parte da vida. Tal como na ciência, experiência, a maior parte são falhas, até que encontras o eureka, não é? Portanto, com a vida também. Mas não fazer a falha como... Eu tenho um bocadinho medo de entrarmos nesta parte da sociedade da exigência da perfeição e depois entrares na parte de está falhado, mas está tudo bem. Banalizar. És horrível no teu trabalho, ninguém te pode dizer nada porque é uma falha e depois pode-te fazer sentir mal. Meu amigo, falhas uma vez, falhas 3 vezes, agora tens que melhorar, não é? Eu faço muito isto, que é, olha, isto está a correr muito mal, bora lá nos sentar para ver como é que vamos melhorar. E eu tenho uma equipa já grande e passa muita gente por mim, bora lá. Eu acho isto. Qual é o teu feedback? O meu feedback é isto, é aquilo, é aquilo. Então vamos fazer aqui um plano que faça sentido para ti e faça sentido para mim. Mas a falha tem que ser colmatada, não é? Tens que ter formação, tens que ver outra experiência. Claro que sim, mas depois dentro dessa formação é óbvio. Esse caminho é que vai tendo essas falhas. São estas falhas que são importantes. Sim. Mas o resto, quando não encaixas, tens que sair. Mas há muita malta que acha que eu falho, mas os outros têm que levar comigo assim. Isso vai nos levar para uma sociedade de inaptos, não é? E que tu não podes dizer nada porque já estás a ir contra os meus sentimentos, eu sou assim. Imagina, o trabalho está feito para demorar 4 horas, tu demoras 8, o problema é teu, tens que melhorar um bocadinho, não é? Se aquilo está mais ou menos previsto, demora 5 e meia, pronto, há pessoas que têm ritmos diferentes. Agora tu não podes esperar que as organizações ou as coisas todas se readaptem porque tu demoras o dobro dos outros. Aí tu tens que melhorar a tua falha. Esse é o meu receio. Às vezes acho que estamos a passar um bocado da exigência brutal e escravização das pessoas e desumanização das pessoas. As pessoas não são pessoas, são trabalhadores, são empregados. Todas estas palavras nos retiram a capacidade de ser pessoas. Na nossa equipa a gente fala muito sobre isso, que é a importância de tu olhares para o teu colega do lado e vês o que é que podes fazer por ele, porque amanhã ele vai fazer uma coisa por ti e tu vais precisar dele. Então se tu tiveres esta logística no teu emprego, aquilo vai-te sentir quase como uma tua rede de apoio também e vais ficar muito melhor e é melhor para todos, para as empresas, para as pessoas, etc. Mas há esta tendência de desvirtuar tudo. Tu não és uma pessoa, és um colaborador, és um empregado, és o número 200 e não sei o quê. E isso é tudo para nos retirar a humanidade, não é? Para nos desconectar, para nos pôr em competição uns com os outros, em vez de estarmos em sinergia e cooperação. Bora ter essa consciência, não é? Bora ter essa conexão, temos que conectarmos uns com os outros. Sim. Mas isso é urgente mesmo. Temos que saber parar, escutar. E mesmo situações que nos são, é o que estavas a dizer há bocadinho, que não são boas, no sentido, porque é que aquela pessoa gritou? O que é que está por trás daquilo? Não é? O que é que está... Embora termos nós essa tolerância, sermos gentis, sermos bondosos pelos outros. Sim, a minha filha usa muito essa palavra, gentil. Gentil. É muito engraçado. Porque eu posso não concordar,
mas efetivamente eu posso ser gentil, ok? O que nos leva para o ativismo, não é? Sim, de como nós precisamos nos reinventar. Engraçado, vou lançar agora aqui um tema, mas estou-me a recordar dele. Em tempos, há muitos anos atrás, houve um debate, fazia parte da Associação Animal na altura, e houve um debate com toureiros. Sim. E na altura, eu estava assim ainda era um bocadinho verde nisto tudo, sim, não é? Porque ainda tinha ali a causa animal aqui na garganta e fiz muitos inimigos. por inconsciência, por quando a gente vê que estão a fazer mal, tu queres avisar toda a gente que aquilo é mal. Exato. Portanto, há aqui um lado muito naif da nossa parte, sim, efetivamente. Mas, curiosamente, eu aprendi, eu naquele debate, estava um bocado nervosa também, mas fui gentil. Eu tive uma conversa gentil com um aficionado, sim, curiosamente. Não sei o nome dele, não me recordo. Sim. E o meu objetivo, eu sabia que não ia mudar a opinião dele e provavelmente ele também iria saber que não iria mudar a minha opinião. Uhum. Eu sou completamente contra qualquer sofrimento animal e ele acha aquilo um espetáculo incrível, a tourada. Certo. Mas chegámos a uma conclusão os dois, é que o animal sofre. E naquele momento, Sandra, isto em 2002, 2003... fez toda a diferença, porque não se falava disto. Primeiro. Completamente. Porque era um contra o outro. É um contra não o outro. Havia nenhum entendimento. Sim. E de repente, naquele debate, quando ele diz assim, sim, claro, mas o tutor sofre. Eu, ok. Está feito. Para mim está fechado, vamos embora. É isso. Eu faço isso também. Eu lembro-me quando comecei o meu ativismo, e eu antes de qualquer outra coisa, estou sempre a dizer isto, que às vezes as pessoas dizem, vê lá, se calhar não te queres meter nisto, porque depois vais ter problemas com a clínica, ou vais ter problemas com o santuário, ou vais ter problemas com a ordem, ou vais ter problemas na academia, como eu os tenho, e eu digo sempre a mesma coisa, que é, eu antes de qualquer outra coisa sou ativista. No dia que eu tiver de pensar, eu não vou fazer isto, porque isto vai ter uma consequência na minha vida profissional secundária, como eu costumo dizer, eu então deixo de ser ativista e vou trabalhar para uma coisa qualquer com fins lucrativos e vou fazer outra coisa. Agora, eu tenho que estar focada nisto e tenho que ter consequência, que o que vem daí nunca é bom. É sempre porradinha com fartura. Mas porque as pessoas não conseguem ouvir uma outra opinião, uma outra reflexão? Porque tu, de repente, nós estamos a falar o quê? Estamos aqui a dar uma consciência do animal, que se calhar no nosso dia-a-dia as pessoas não refletem. Aliás, não refletem, não pensam, não é? Nós estamos a consumir, estamos todos os produtos a matar. A palavra é essa. Estamos a matar, a destruir. Estamos a destruir, completamente. E esta tomada de consciência, porque é que incomoda eu ter uma opinião da qual, imagina... Mas isto é um defeito que o ser humano tem. Nós vivemos com este defeito. Tu, de repente, começas-me a alertar com qualquer coisa que eu nunca pensei. Pois a minha reação é logo dizer-te que não. Verdade. Porquê? Os putos fazem isso, claro, não é? Porquê? Não quero. Mas não queres porquê? Não gosto. Mas não gostas porquê? Calma. A ciência já estudou isso, não é? Que nós fazemos grande parte da nossa vida por oposição. Sim, mas já estamos um bocadinho mais evoluídos, digo eu, alguns. Não sei, olha, a minha filha estava a fazer mãe, como é que isto aconteceu? Como é que nós chegámos? E eu expliquei-lhe a teoria darwiniana, mas depois expliquei-lhe que estamos sempre em evolução e ela disse, então daqui ainda vamos para mais algum lado. E eu disse, eu espero bem que sim, porque este sapiens ainda é muito, muito, muito... como é que eu ia dizer isto? Primitivo, não é? A palavra é essa, é primitivo. É curioso, porque estamos numa fase da vida em que há um lado em que nós, a espécie humana, está evoluída, há aqui um lado muito evoluído e depois há aqui um lado muito cavernoso. Completa. Eu não acho que nós estamos... Que é das cavernas. Tu achas que nós estamos muito evoluídos? Eu acho que há aqui uma parte... tem que haver um lado bom. Eu sou otimista. Sim. Em que... nós estamos a falar de animais, estamos a falar do outro, estamos a falar de compaixão. Eu acho que sim, eu acho que há aqui uma consciência, há aqui um grupo de pessoas que têm um grau de consciência maior. Eu quero acreditar nisso. Por favor, Sandra. Certo. Gosto. És uma... como é que eu tenho de enquadrar e isto? Acho que aos poucos... nunca teve tão bom como está agora, é o que tu queres dizer, em termos de espécie humana.
Não, isso não. Não, mas é verdade, porque se tu fores ver dados, ciência... Que é de qualidade de vida? Não, o número de mortes, o número de conflitos, o número de guerras, o número de baixas, isto parece-nos estar tudo virado do avesso, mas na verdade, se nós formos analisar os dados, isto nunca teve tão bom como está agora. Porque é a informação que nos chega, não é? E eu acho que é isso, é que tu de repente nascias e morrias ali ao lado do rio e a tua existência era a tua tribo, e agora a tua existência é plantar. Tu sabes os conflitos todos que estão no mundo inteiro, mas quem estão ali a comer de certeza. Deixa estar. E isso faz-te com que o planeta pareça um sítio muito inóspito. E eu acho que em termos sociais e de violência, etc., nunca tivemos tão bem como estamos agora, e de qualidade de vida. Isso é estranho, não é? É muito estranho. Mas, por outro lado, tu nunca tiveste o planeta tão destruído como o tens agora. E nunca tiveste um timeline para fazer alguma coisa, ou já fostes? No outro dia eu li que nós, seres humanos, estamos a consumir 1/3 a mais do que aquilo que a natureza produz. Sim. É verdade. Isto é incrível. Tu, acho que foi em março, já tinhas acabado o budget que tinhas para o ano inteiro. Portanto, nós somos muitos, isto é too much. E não é só sermos muitos, é tudo aquilo que nós precisamos para existir. Curiosamente, este podcast é o animal. Precisamente é uma chamada de atenção. É tipo um lembrete. Sim. Nós somos animais, ok? Somos. Nós somos animais. Nós também pertencemos a isto. Isto não é só nosso. Nós também fazemos parte disto. Estamos em parceria, não é? E eu acho que a gente esquece muitas vezes que estamos aqui em parceria. Isto é tudo nosso. Mas a tomada de consciência acho que tem mesmo que ser gritante. Acho que temos que ser nós, nas nossas casas, nos nossos bairros, aqui a fazer um bocadinho de diferença das coisas, porque senão isto vamos mergulhar num caos. Vamos mergulhar num caos. E os animais nada têm a ver com isto, porque somos nós que estamos a arrastar. Nós estamos a ir para o buraco e estamos a puxar todos eles connosco. Nós somos a única espécie que se conhece que destrói o seu habitat. Nem os vírus fazem isso, nem as bactérias fazem isso. É muito triste. Somos mesmo, nesse aspecto somos parvos, somos estúpidos. Primitivos. Olha, estava a tentar explicar, porque a Maria anda com essa fase do como é que a vida começou, eu explico-lhe e tal, e ela diz, mas porquê é que a natureza nos escolheu a nós? E eu perguntei, escolheu-nos a nós para quê, filha? Para liderar. E eu ri-me com muita vontade, porque os miúdos já têm inserido, não é, no seu cérebro que somos nós que estamos a liderar isto. E eu disse, pois, às vezes os líderes são escolhidos por outras coisas que não se percebe, mas realmente competência não parece que seja nosso forte. Não é, não. E ela tem uma ideia que é, então vamos deixar as mulheres liderar para ver se isto corre melhor. Olha, dentro desta apresentação toda e destas coisas todas que tu és e fazes na tua vida, tens o papel maior que é o ser mãe. Sim. Como é que tu, Sandra, ser vegana, és mãe de uma filha vegana, pelo menos na tua barriga, Sim. pelo menos na gravidez? Pelo menos aqui Como em casa. Como é que tu geres isto tudo? Como é que tu geres o veganismo com a tua filha? Olha, eu acho que me aconteceu a mim o que aconteceu a todos, não é? Quando entrei no veganismo, aquilo era uma coisa que tudo me parecia insuportável. Como é que eu tenho de explicar isto? O quê? Tomares conhecimento das várias explorações? Sim, e depois mais tarde cheguei à conclusão que aquilo era-me tão insuportável e eu era tão vocal com os meus amigos, com a minha família, com não sei o quê, porque eu fiz parte daquilo. Então era uma parte era consciência, sem dúvida nenhuma, mas a outra parte era culpa. Então parecia que eu queria que os outros todos também sentissem e se libertassem de fazer isto. Ou seja, de condenar milhares de animais de todas as espécies diferentes para nos vestirmos, para nos calçarmos, para nos comermos, whatever. E com o tempo e também com a maternidade eu relaxei um bocadinho isso no sentido de o que eu posso fazer de melhor é o meu exemplo. E é isto que eu vou fazer com a minha filha. E então, porquê? Porque quando eles começam a socializar uns com os outros, há uma festa de anos, não é?
Já sabem que a Maria não come animais e ela própria nunca quis tocar em nada de animais. E perguntava, muito pequenina, porque ela, sei lá, ela via um salgado, mas já sabia se estava fora da aldeia dela que aquele salgado podia ter ali um animal. E ela pequenina, eu via muitas vezes ela só ia tocar nas batatas fritas e nas picotas, como ela dizia, e eu dizia, filha, não queres mais nada? E ela, pode ter animais. Okay, já tinha aquela cena. Okay. Mas, imagina, há um bolo de chocolate, há não sei o que, não sei o que mais. Eu sabia que aquilo tinha leite e ovos. Mas eu dizia-lhe, mas se ela dissesse, oh, mãe, mas eu quero comer um bocadinho com os meus amigos, e eu já não sentia aquilo como, estás a ver, nunca lhe disse, então não comes, estás proibida, nunca fiz isso, deixei sempre isso para o lado dela, e se ela quiser, ou sei lá, quando tem aquelas festinhas e eles vão comer pizza, mas a pizza tem queijo, pronto, e ela então o que é que ela faz? Vai lá perguntar se há alguma sem queijo, não é? Animais, ela não consegue, mas eu tive que deixar cair um bocado esta coisa, porque eu percebi que eu ia causar-lhe angústia tal como eu a tive. E agora é ela própria que tem isso, e é ela própria que tem esses cuidados, e ela sabe que eu não a vou condenar ou não me vou zangar com ela, porque houve uma altura na minha vida que eu senti que se calhar estava a ser exigente mais com ela, porque eu vi ela numa festa qualquer, veio com uma coisinha e disse-me assim, oh mãe, isto não tem animal, está bem? Vou comer, mas não tem animal. E eu pensei, ela está-se a sentir julgada por mim. Okay. Eu disse, Maria, está tudo bem. E se tu achares que queres... Eu só quero que tu tenhas consciência do que é, mas se tu achares que... falas com a mãe, está tudo bem. E então o veganismo foi mais gerível por aí. E baixei um bocadinho a cena, porque senão tu ficas... Claro que sim, crias o teu equilíbrio. Sim, porque eles vão para a escola, tu mandas a comida, não sei o quê, mas depois estão lá uns com os outros, e tu tens de te acalmar um bocadinho. Eu vi algumas mães veganas a entrarem um bocado em espiral e eu pensei, isto é capaz de não fazer muito bem aos miúdos. E acalmei-me um bocadinho com isso. Olha, e todas as vozes, que eu acredito que tenha havido bastantes vozes exteriores, não é? Como assim? Tu estás a educar uma criança e estás a ter uma criança que não tem leite de vaca, ou que não tem carninha, não tem peixinho. Tens de fazer a introdução alimentar. Tive grandes guerras. A minha primeira guerra foi passado, sei lá, 45 minutos de ter cesariana. Porque a Maria... Como assim? Quando ela nasceu logo? Foi logo a minha primeira guerra. Mas eu tenho uma grande mais-valia. É porque eu preparo... A minha formação académica faz-me preparar também. Claro, tu és médica. Sou médica, claro. E a distinção somos todos mamíferos. Às tantas, os outros mamíferos e nós, o paralelismo é muito grande. E eu preparei-me para receber aquela vida também muito pela experiência que eu tenho com os animais. Mas ela, para te dizer que eu levei 13 epidurais porque aquilo não estava bem posto, então o bebê nasceu muito molinha e não estava a pegar na maminha. E então a senhora a enfermeira veio tirá-la, a dizer, olha, nós vamos levar porque ela não está a pegar e tem que beber, então nós vamos colocar a sonda para lhe dar leite. E eu disse, mas que leite é que vocês têm cá? E ela disse, é o leite de fórmula. Eu disse, não se importa de mostrar o leite de fórmula. E ela assim, eu disse, todas as marcas que tiver, só temos uma. E era vaca. E eu disse, estão completamente proibidos de fazer isso à minha filha. Não é um bezerro. Não vai acontecer. E ela disse, mas porquê? E eu expliquei-lhe, olha, eu sou vegana, isto pode haver um choque anafilático, expliquei-lhe a ciência e com aquela arrogância de quem não está para levar com aquela betinha que agora estava com estas manias. Ela disse, então se tiver danos cerebrais a mãe tem que ter consciência que a culpa é sua. Eu disse, olha, não tem problema nenhum, porque a mãe é médica e a mãe vai-lhe dizer o que é que tem que fazer a seguir, que vai buscar um glucómetro para nós vermos o nível de glicemia do bebê. Espera, então esta pessoa não tinha conhecimento nenhum de alternativas não existia. Não existia, portanto aquilo era só obtuso, era só ali. É tudo aquilo. Pronto, é isso que... para te dizer que foi logo o primeiro choque e tu ainda estás ali, eu estava na boa, mas começas logo a ter de entrar em choque. E eu lembro-me que fiquei muito enervada, não sei se era as hormonas, mas fiquei muito enervada porque eu não me podia levantar. Ela disse aquilo, o meu marido ficou logo em choque, não é de medicina, ele é matemática, a cabeça dele foi, ia com caraças, ai meu Deus, com lesões cerebrais, não é? Coisa muito séria. E eu disse-lhe, Pedro, não está tranquilo, o que eu estou a dizer está certo. E ela disse, vou chamar então um pediatra, e levam-te o bebê. E disseram, nós vamos só limpá-lo e prepará-lo, já lhe damos o bebê. E a verdade é que quando eu chego ao quarto e não vejo o bebê, pergunto ao meu marido onde é que está o bebê, tinha-me levado o bebê para lá para baixo para meter uma sonda. Isto foi autêntico. E eu disse, Pedro, vai já me pegar ao colo, meter-me numa cadeira de rodas e leva-me para o bebê. E ele disse, mas Sandra, eles são médicos, eles já devem saber o que estão a fazer.
né? E eu disse, por favor, faz o que eu estou a pedir. E pronto, e assim foi, a gente chegou lá, já ela estava metida numa incubadora e tinha realmente uma sonda nasal enfiada. E eu tirei-a de lá dentro, saquei-lhe a sonda nasal, o Pedro desmaiou 2 vezes, como deves imaginar. Não tens isso filmado, não? Não. E eu de cadeira de rodas, porque eu não tinha mobilidade e não me devia ter levantado, não é? Porque há perigo. Fiz o que se faz aos cães e aos gatos. Comecei a estimulá-la, tirei-lhe a roupa toda, comecei a estimulá-la, a fazer-lhe um bocadinho de dor e esfregar-lhe a boca dela contra a mama, porque é o que se faz, não é? E a estimular. E ela, passado ali uns minutos... Pronto, agarrou e começou a comer. E eu disse, isto é o que se faz, não é esta porcaria. Depois a pediatra veio uma equipa toda um bocado em pânico, a dizer, a senhora não pode fazer isto, a senhora... E eu disse, gente, muita calma nessa hora, vocês é que não podem fazer isto. Não é? Pronto. E logo ali eu disse ao Pedro, prepara-te, nós vamos ter uma guerra valente. Sim, isto foi logo comprares uma guerra... Pronto, e pronto, o bebê estava ótimo, sou a mamar e não sei o quê, e eu já não deixava o bebê sair dali porque disse, estas pessoas impõem-te, não te dão soluções, não pensam um bocadinho, é porque nem sequer tinham lá uma fórmula de arroz, uma coisa qualquer, é tudo é, e aquilo é uma grande porcaria, porque os bebés depois ficam agarrados ao sabor daquilo e depois já não querem pegar na mama da mãe, okay. É um problema, e depois ficam todos atópicos e há uma data de miúdos cheios de problemas, que a razão é esta. Mas não é essa informação não passa cá para fora, as pessoas já têm aquele conhecimento só só agem sobre aquele conhecimento. Eu fui uma vez sabes que há um curso, quando tens o bebê vais a um curso, pronto, e o Pedro insistiu muito para eu ir ao curso, eu não apetecia nada, ele disse, vamos lá ao curso, eu estive lá 1 hora. Ao fim de 1 hora, eu disse, está tudo maluco, mano. Eles ensinam-te a lavares o rabo do bebê com não sei quantos químicos, a meteres o creme disto, a lavares com o gel de banho, com tudo o que possas imaginar que é contraindicado e não é bom, porque o que tu vais fazer é desfazer a barreira da pele da criança, é dar cabo do microbioma da criança. Epá, está tudo mal, aquilo é tudo surreal. E a quantidade de porcarias, limpar o rabinho era com compressas. E eu, o quê? Está tudo maluco. Comecei-me a rir. Compressas. Tem o impacto ambiental que isso tem. Não, a cena da fralda, que a fralda mal tivesse, não sei o quê, tem que ser logo retirada, senão há assadura. A quantidade de coisas que te ensinam. E eu via as mães a apontar aquilo tudo. Pronto, elas veem aquilo como verdade absoluta e eu também entendo. Aquilo é assustador. Tu teres aquela vida que não te diz nada. Mas como é que as pessoas podem informar? Como é que podem tratar do bebê de outra maneira, Sandra? Epá, eu acho que isto. É tu teres um bocadinho de noção de que tem o rabinho sujo, lavas com a água. Então okay. Parece que o que é melhor é meteres uma data de coisas que são químicas e agressivas ou lavares com água, não é? O bebê não tem problema nenhum, come a maminha da mãe, se a mãe tiver, se a mãe não tiver, arranjar outra solução. Mas há soluções que não passam por ser coisas de animais, não é? Existe. Então não existe. Eu não conseguia... Para recém-nascidos. Tu tens uma fórmula que é de arroz que tu podes dar logo ao bebê. A minha filha começou a tomar essa fórmula a partir dos 3 meses. E não tem problema nenhum. E eu tive uma filha prematura, ela nasceu com 32 semanas, mas com 2,6 kg. A Maria tem 10 anos, tem 1,55 m. Portanto, nunca tive nada, não é tópica, não tenho uma alergia, não, sei lá, eu acho que a vez que eu mais a vi doente foi uma vez que apanhou uma coisa qualquer e vomitou uma noite. Está feito. Agora, eu acho que tu és tão mergulhada, és tão obrigada, a quantidade de porcarias que te fazem acreditar que tu precisas para uma criança é surreal, não é? A cadeira, isto, aquilo, eu percebo, é a segurança, mas depois tudo o resto, não é? Aquela quantidade de produtos que são necessários e que te mandam a lista, tu sais da maternidade com kits de porcarias e eu não quero isso, não, tenho que levar. Estás a ver? Aquilo é o mercado, é o capitalismo funcionário, aquilo é o... Estás numa engrenagem e depois Sim. Estás lá, porque ou tu tens conhecimento e consegues realmente criar um caminho novo, como tu fizeste, ou então não consegues, não é? Não consegues, e a tua própria família começa tipo, a olhar para ti e a pensar, se calhar estás a negligenciar-se, eles estudaram, eles sabem o que é que estão a fazer, a tua pediatra não ia recomendar uma coisa que não era boa para a criança, e eu tenho de explicar, o pediatra não é nutricionista, é como aos veterinários, não é? Que esta ideia que o veterinário faz tudo, não faz.
deve fazer a sua área de especialização e pouco mais. Mas pronto, para te dizer que acho que a cena do consumismo é tão intrínseca na nossa existência que começa quando tu és mãe. E depois, a partir daí, para nós foi uma guerra encontrar um pediatra que aceitasse o veganismo, mas eu nunca entrava a matar com ninguém. Tu foste à procura. Eu fui à procura e eu acho que mudei de pediatra 5 vezes. E quando eu dizia, mas eu sou vegana e a minha filha, eu dizia, não pode ser. Pá, não houve um que me desse ciência. Era sempre não pode ser. Eu disse, mas não pode ser porquê? É baseado em quê? Porque não há referências, Sandra. Tu tens noção, assim, deve haver muitas crianças veganas, como é evidente. Sim. Muito antes da tua nascer. Mas não há esse conhecimento. Mas não há assim tantas assim. Não, e um bocadinho caladas, porque têm um bocadinho medo. Claro, tu não podes pôr a voz cá fora. Isso. Aliás, a gente vai ver depois o que é que se vai passar nas redes sociais depois de... O Pedro estava-me sempre a dizer, se nós tivermos o azar da Maria ter uma coisa qualquer, mesmo que seja congénita, tu vais ver que é logo a história do veganismo. Por acaso tivemos sorte, ela é extremamente saudável. Eu acho que não é sorte, é também trabalho ali, claro. Tu és aquilo que comes, não é? Mas para te dizer que foi uma guerra e eu dizia sempre, tá bem, mas cientificamente porquê? Houve um médico que me disse, a bainha de melanina que protege os neurónios precisa de proteína animal. E eu fui estudar isso, precisamente. Fui estudar ao pormenor, mamei artigos, nunca mais acabava. Falei com alguns especialistas para contornar a coisa. E realmente o que acontece é, tu tens que fazer uma suplementação muito superior para teres o mesmo nível para aquela coisa específica, que é a criação da bainha de melanina à volta do neurónio. É mais fácil se tiver uma componente como, por exemplo, ovo. Okay. Pronto, aí a coisa faz muito mais fácil, mas não quer dizer que não se faça. E também porque tem que haver já uma predisposição genética de alguma forma para a bainha não se formar. Ou seja, se tu tivesse uma carência em alguma proteína ou de algum elemento que seja necessário àquela formação, o facto de seres vegana pode realmente atrasar. Mas não quer dizer que seja de origem, percebes? Okay. Aquilo é já, estás com medo se houver uma falha. Então, é a proteína animal, neste caso do ovo, ajudaria a fazer-se a bainha, Sandra, mais facilmente. E esta história da proteína, esta coisa, esta psicose, isto é um mito urbano, não é? É realmente obrigatório? Temos que estar sempre a pensar em proteína? O que é que se criou aqui em relação à proteína? Olha, vou dizer o seguinte, tu tivestes a dieta mediterrânica, só vamos falar aqui da nossa península, durante centenas de anos, tu achas que as pessoas comiam peixe e carne? Não comiam. Uma vez por semana. Pronto, portanto, a sua alimentação era baseada em legumes, muitos legumes, batatas, farinháceos, era muita castanha na altura. Castanhas, era muito diversificada porque tinha a ver com o que a estação te dava. E tu vias que as pessoas, os mediterrâneos vivem efetivamente, têm muito mais longevidade. Esta coisa de comer animais 2 vezes ou mais por dia é uma coisa muito recente. E o que é que te trouxe? Doenças cardiovasculares com fartura, cancros, patati patatá. Portanto, para mim só uma justificação, novamente, o consumo é a indústria, dá imenso jeito. Eu lembro-me, nos anos 80 e 90, aquelas publicidades, se não bebesse um copo de leite, tinhas problemas de cálcio, batata. A ciência também já veio dizer que o cálcio não se fixa por beber leite, não é? E o que é o leite? A análise bioquímica do leite é uma coisa nojenta. Se as pessoas soubessem o que é que aquilo, os níveis que é possível lá ter fezes, porque tem uma quantidade que é aceitável quando se faz a análise, pus, né? para simplificar, não é pus, mas pronto, todo o material orgânico extra que é possível ter no leite e depois todo o material químico que se faz para o tratamento do leite para chegar às nossas casas, pronto, se metessem aquilo na balança, pensavam um bocadinho mais. E todas as alergias que os miúdos desenvolvem por causa dos laticínios. E nós também, os problemas hormonais associados à ingestão de laticínios. Tudo isto nos devia fazer pensar. Mas depois tu sabes que estes lobbies patrocinam estudos clínicos, pagam verbas gigantes às sociedades disto, de cardiologia, de pediatria, disto e daquilo, às associações dos médicos e não sei o quê. E o mundo vai andando assim, não é bem aquilo
não é o interesse superior do planeta, não é o interesse superior da pessoa, não é o interesse superior da criança, é um interesse superior económico, não é? Tu hoje em dia já tens muito mais pessoas a não comer animais. Tens. Muito mais. Sim. Aliás, já há um mercado nos E está em supermercados. crescimento. Não é? Sim. E aquela carne que vem, como é que se chama? Os Beyond Meats e não sei o quê. Sim. E eles já fizeram obviamente, os processados é sempre a evitar, não é? Claro. Mas entre um hambúrguer vegano e um hambúrguer de animal, tu podes ter certeza que em termos, se podes chamar aquilo de saudável, opta sempre pela parte vegetal, em termos de saúde. Depois, em termos éticos, etc., e impacto ambiental, isso é indiscutível. Mas mesmo assim, tens uma indústria gigante que te quer convencer que é saudável consumir animais altamente medicados desde o nascimento, expostos à subpopulação, que toda a gente sabe que as subpopulações são os grandes instigadores de patogénios, que depois passam de indivíduo para indivíduo e têm ali o ecossistema incrível para existir, para depois haver zoonoses, que são doenças que são transmitíveis aos humanos. E andamos sempre nisto, que quase todas as semanas eu recebo um alerta da DGAV, não sei o quê, gripe, não sei o quê, o que é que acontece? Abate-se aquela gente toda, e depois para a semana já se está a criar mais. Passam a vida nisto, mas ninguém pensa, vamos acabar com isto não faz sentido. Nós não temos entidades que defendam o bem-estar animal, pois não? Não temos. Devíamos ter. Teoricamente devia ser de GAV. Nós temos entidades que têm nos seus regulamentos e atividades a defesa ou a promoção, eu acho que não é a defesa a palavra, eu acho que é a promoção do bem-estar animal, mas bem-estar animal, a academia também tem este problema. No meu doutoramento tive médicos veterinários a dizerem que bem-estar animal não era medicina veterinária. Num doutoramento. Portanto, assim, foi assim uma coisa que eu até andei 2 passinhos para trás, que eu pensei, isto não pode estar a acontecer em 2024, isto não é normal, isto é possível. Um ortopedista, uma cirurgiã e eu não me lembro, que eu acho que um oncologista, a dizer que bem-estar animal não era medicina veterinária. Tem um colégio europeu, é uma especialidade. Disseram isto, aquilo não era, para eles não é medicina veterinária, não era motivo para uma tese de doutoramento de um médico veterinário. Que eu fiquei super chocada completamente. Mas deu-me uma janela para uma coisa que eu ainda não tinha refletido, porque eu achava que havia veterinários que por motivos financeiros e da sua atividade económica e também das suas opções pessoais não querem saber, mas sabem que aquilo é uma ciência. Mas não, aquilo abriu a porta da ignorância, que é esta gente altamente formada, porque são professores universitários no nível académico mais alto, não sabem que bem-estar animal é uma ciência, e todo o trabalho que se tem feito nesta área. Isso abriu-me ali também uma janela de consciência que eu não tinha, que eu achava que às vezes era uma opção pessoal, não era uma ignorância académica, era uma opção pessoal. E agora percebo que é uma ignorância académica nesta área. Os médicos veterinários, na sua maioria, o bem-estar animal para eles, uns acham que não é ciência e outros acham que é, sei lá, umas manias aí de um grupozinho. Quem é que luta pelo bem-estar animal? Em Portugal? Tu não tens uma entidade que lute pelo bem-estar animal, esquece isso. Tu tens uma entidade que tem regulamentos e tenta cumprir alguma da regulamentação europeia imposta e alguma regulamentação nacional, sempre com o ponto de vista económico. Não é o ponto de vista dos indivíduos. Ou temos grupos particulares que se formam, não é? Sim. Frente Animal, temos aqui uma série de Animal, Associação Animal, há vários, não é? Que vão fazendo aqui um trabalho, às vezes até muito invisível. De educação, sim. E é fundamental. Completamente, para ver se as pessoas tomam consciência do que é isto. Mas não estejas à espera que seja o Estado. Não, o Estado não. Não, porque não interessa. Só se houver lucro. Mas neste tipo de coisas não há lucro. Porque se tu dás bem-estar a um animal, tu vais ter que dar mais espaço às galinhas, aos porcos, a uma série de coisas, não é? Portanto, vais ter que lhes dar condições para eles estarem a viver. Não é e isso dá dinheiro, e isso tens que gastar muito dinheiro, não é? E não só, há um princípio em medicina veterinária, quando se estão a ensinar produção animal, que é tens uma data de cadeiras para te ensinarem como é que podes tirar o maior benefício do indivíduo, não é?
e tu ali tens logo uma cena que é muito óbvia. É economicamente viável? É. Não é Certo. economicamente viável? Abate-se. Tu não te ensinam a tratar. Eu tinha que fazer essas contas. Eu lembro-me de ter uma cadeira onde nos ensinavam a fazer contas se era para tratar uma vaca. Eu lembro-me de um exemplo que era uma vaca leiteira. Vaca leiteira, tinha esta idade, o tratamento que era preciso, o valor era... A vaca fazia X, qual era a opção? A resposta desse teste, a opção era o abate. E eu lembro-me de ter respondido, a opção é sempre tratar, nunca matar. Obviamente que levei nas orelhas. Porque não é assim que te ensinam a seres médico veterinário. Portanto, imagina tudo o resto. Socorro, Sandra, socorro. Como é que a gente pode deixar isto? Nós precisamos de uma revolução. Tu começaste este podcast a falar da consciência e eu acho que nós precisamos de uma revolução de consciência. E não é só na medicina veterinária, é uma revolução na consciência coletiva humana. E estas coisas deixarem de ser meia dúzia de pessoas a falarem e que são perseguidas por causa disso e têm problemas diversos com as entidades por causa disso, as entidades terem pessoas que colocam isto em cima da mesa e querem começar a pensar sobre isto. E quando isso acontecer, isto já está a acontecer em alguns países, e já vês alguns movimentos internacionais, até de médicos veterinários por bem-estar, etc., que estão a falar sobre isto e querem falar sobre isto, e ter dados científicos sobre isto, então aí nós vamos começar a falar sobre as coisas e a perceber que não pode ser só sobre o económico. Tu não podes ter animais fechados no zoo de Lisboa porque é uma atividade económica que dá trabalho a não sei quantas pessoas e condenas a uma vida de prisão perpétua. Para quê? Porquê? Epá, temos que pensar, aquelas pessoas têm que fazer outras coisas, têm que fazer outras coisas. Era a mesma coisa quando vieram as máquinas fotográficas digitais, nós dizemos, não senhora, não pode vir máquinas fotográficas digitais, está aqui estes senhores que fazem a revelação, etc, etc. Não pode ser. Não, nós temos que nos... pensar em soluções e reabilitar e acabar com as coisas que não trazem mais valia, não são boas. E deixar de ter, de certa forma, uma ética seletiva, não achas? Porque nós temos uma ética, não é? Há uma ética, todos nós acabamos por ter uma ética. Muito flexível. Muito flexível em relação aos animais, ao cão e o gato, não é? Pronto, as pessoas no dia-a-dia estão a comer um bife, nem processam, não há esse... As pessoas nem processam que aquilo é um animal que poderia ser perfeitamente... estão a comer... É assim, eu em 2002 tornei-me vegana, no momento em que tive consciência que na Coreia do Sul preparavam o cão como nós preparamos o porco. E aquilo caiu uma ficha, aquilo caiu mesmo. Foi no sentido de... Como assim? Como é que eles estão a comer cão? Exato. Então é uma questão cultural. Se eu vivesse lá, eu estava a comer cão e gato e estava tudo bem. E até uma coerência, então comem todos. Exato. Há uma certa coerência ali. E rapidamente deixei de comer carne e numa semana a seguir deixei de comer o peixe porque não dava. Mas isto foi a minha engrenagem. Mas sempre fui educada também que havia animais para estar em casa, de companhia, e os animais para se comer. Claro. Porque é confortável pensar assim. Há que mudar mesmo. Temos mesmo que mudar. Esta ética seletiva, vamos deixar de ser menos seletiva às tantas. Sim, faz mas sentido. Tu tens que mudar muita coisa, mas enquanto tu tiveres esta estrutura mesmo de liderança, tu vês as pessoas que escolhem, normalmente os grupos escolhem para si os seus pares, não é? Por exemplo, vou-te dar um exemplo, as academias das várias áreas, não é só da medicina veterinária, os professores que estão escolhem depois os seus adjuntos, não é? Que depois acabam por passar. Isso é que acabar, porque senão nunca entra sangue novo e ideias novas, porque as pessoas têm muita resistência a coisas que pensam diferente de ti. E isto é uma coisa estruturalmente humana, que é tu procuras a semelhança, tu não queres ser colocado em causa, tu não queres ser questionado, tu não queres tirarem aquilo que tu já sabes que é assim que tu queres que seja. E isto vai demorar ainda muito tempo. Talvez eu tenho muita esperança na inteligência artificial, de nos criar modelos organizacionais da democracia, da ética, etc., que nos possa retirar desta visão absolutamente utilitarista, mecanicista e capitalista que nós temos da existência, e que nós possamos começar a ter tempo para pensar.
Mas isto começa por cima. Tu tens pessoas que estão no governo que acham aceitável tudo o que se está a passar, porque a realidade deles, efetivamente, é ter um ordenado de 4, 5, 6 mil euros. Portanto, não lhes faz impressão nenhuma a habitação estar ao preço que está, ir ao supermercado ser o valor que é, o gasóleo, porque para a realidade deles aquilo está fixe. Mas depois esquecem-se de todos os outros que não têm essa realidade. E a mesma coisa no paradigma da ética e dos animais, onde os animais e o planeta se inserem, que é: nós precisamos de repensar o modelo. Este modelo não é sustentável. Os prémios Nobel, todos da economia, têm um modelo do crescimento infinito. Isso não existe. Nada é infinito, nem o universo. Mas eu acho que ainda vai demorar muito tempo. Agora, eu, como estava-te a dizer, gosto muito de ouvir o Lives Well Matter do Peter Singer, porque ele leva lá pessoas de áreas completamente diferentes para nos fazer pensar sobre áreas completamente diferentes e de como é que nós podemos reorganizar isto. Para quem não conhece o Peter Singer... Peter Singer é o pai, eu acho que ele é o pai do movimento dos direitos animais, porque ele, nos anos 60, escreveu um livro onde explicou pormenorizadamente, e é um cientista, o que era o holocausto animal que nós estamos a viver até hoje e o que é que se fazia nas diversas vertentes, tanto nas explorações pecuárias como na experimentação animal, como em tudo. E ele agora, muito recentemente, fez com as alterações que, entretanto, nós já conseguimos. Podemos recomendar esse livro, que é a Libertação Animal de hoje. Sim, e ele faz esse paralelismo. Tem os dois livros, a Libertação Animal de 1970, salvo eu. 60 e qualquer coisa, não é? E agora o Libertação Animal de hoje. Sim. Por acaso estou a ler só para fazer aqui um refresh. Eu comecei a ler, mas aquilo Só angustia-me tanto. que angustia-me, porque conheço as explorações, sei que hoje em dia as coisas estão ainda piores, porque os animais estão mais estrangulados ainda. Tem menos espaço. Sim, e as pessoas tratam aquilo como se fosse mercadoria, como se fosse objetos e temos que falar disto, passar a consciência e tomar alguma consciência, porque temos alternativas mesmo no mercado. Eu hoje em dia, quando vou comprar, imagina, maquilhagem, eu gosto de maquilhar, Sim. Tenho alternativa. Pô, você já tens há tanto tempo, não é? Calçado, roupa, tudo. Tantas coisas alternativas, tudo o que viste, nada tem a origem animal. Bora ter essa consciência, é que isto faz a diferença. Então não faz, Para quem come carne e peixe, ok, se houver um dia por semana que não comam carne e peixe, é espetacular. Isto em 10 milhões, imagina, 5 milhões de pessoas, já viste o que era? É um impacto grande. Nós tivemos isso com o confinamento, quando ficámos todos fechados em casa, quando houve uma série de coisas. Olha o bem que fez à natureza. É o que nós precisávamos, eram mais uns vírus. Sandra, não te vou ocupar mais tempo, eu adorei eu por mim ficava aqui a conversar contigo, tantos temas que faltaram ainda. Vamos ter que fazer aqui outra temporada, provavelmente. Boa. Mas para acabar mesmo, que mensagem é que tu gostavas de deixar a quem está a ouvir e quem pode começar hoje mesmo a fazer a diferença? Comecem por vós próprios, de olharem para o vosso consumismo e pensar: eu preciso mesmo disto, eu preciso mesmo de comer carne todos os dias, peixe todos os dias, eu preciso mesmo de um par de botas que são de animal a cada não sei quanto tempo. Olha, deixa lá ver se há aqui uma alternativa. Reduzir com consciência e consumir com responsabilidade e pensar que a tua escolha vai condenar um indivíduo que tem sentimentos, tem emoções, tem família, tem sonhos, tem projetos, por ao contrário do que se dizia, a natureza já diz que os animais têm projetos de vida. Vais condená-la à morte, e não é uma morte que as pessoas acham que é rápida, é uma existência miserável, cheia de sofrimento e de violência, e uma morte brutal e cruel. Portanto, deixo só isso, pensa, isso fosse eu. Obrigada, Sandra. Nada, obrigada. Chegamos ao final de mais um episódio de Eu Animal. Quero agradecer à Sandra Duarte Cardoso pela sua presença, pela generosidade, por ter partilhado todo o seu percurso, os seus desafios, as conquistas e, acima de tudo, pela paixão e dedicação que ela coloca diariamente na defesa dos animais. Esta conversa recorda-nos que cada gesto conta, que a mudança é possível e que todos podemos fazer parte de um mundo muito mais compassivo, respeitador para com os outros animais. Obrigada também a ti que estiveste desse lado a ouvir-nos. Encontro marcado para o próximo dia 26. Todos os meses, nos dias 26, lanço um novo episódio.
Até lá, vou partilhando no Instagram e no YouTube pequenas histórias com os nossos animais. Conto contigo para que esta matilha vá crescendo, mas para isso envia sugestões, comenta, diz coisas, dá coisas, tudo isto porque a vida animal humana e não humana importa. Até dia 26.